Bom dia, meu amigo Berimbau, bom dia, nossos queridos ouvintes da Rádio Nova Era. Um abraço para o povo de Borrazópolis, para uma grande região do Vale do Ivaí, porque nós sabemos da grande audiência que tem a nossa Rádio Nova Era. Olha, Alex, Berimbau. Alex, a população, na verdade, está bastante apreensiva, né? As pessoas, mesmo aqueles que são mais críticos da presidente Dilma, fica naquela expectativa. Será que o Brasil, né, começa a caminhar, resgatar a confiança, pelo menos Brasília começa a funcionar para que nós tenhamos dias melhores? Qual que é a perspectiva do Alex Canziani? Olha, Berimbau, eu acredito o seguinte, que nós estamos vivendo uma nova era no país. Na verdade, o Brasil vinha, ao longo do último tempo, e principalmente no segundo governo da presidente Dilma, com uma situação muito difícil, economicamente, socialmente, né? Ainda há poucos dias atrás saiu o índice de desemprego quase 11%, 10,9%, são mais de 11 milhões de desempregados. A inflação voltando também, que era um mal que a gente achava que já tinha acabado. A atividade econômica muito ruim, a quantidade de empresas estão fechando, a quantidade de negócios que não estão acontecendo. Então, isso estava criando um clima muito ruim. Bolsa caindo, dólar subindo, isso tudo é um reflexo da política econômica que estava vigorando no país. E o que nós sentimos? A partir do momento que houve essa mudança, a partir do momento que houve o impeachment, eu acho que surge uma nova esperança para o Brasil. Porque é a mudança, e nós vamos ter períodos difíceis à frente, eu tenho certeza disso, até porque pela situação que está o país, nós vamos ter que tomar algumas medidas duras, mas pelo menos você já vê uma sinalização que as pessoas estão vendo que se nós vamos ter que passar um momento mais difícil agora também, mas pelo menos vai ter uma perspectiva futura melhor. E isso vai ser muito importante para que a gente possa sinalizar, não somente para os investimentos internacionais, não somente para a Bolsa, que reflete muito o que está na economia, mas para as pessoas, no dia a dia, que nós vamos ter uma diminuição do desemprego, nós vamos ter uma melhora da atividade econômica. Outro dia mesmo, Berimbau, eu recebia um telefonema de um industrial de Apucarana, e dizia, deputado, se continuar do jeito que está, em mais 2 meses eu vou quebrar, deputado. Eu tenho uma empresa, tem 200 funcionários, uma indústria aqui na cidade de Apucarana, e eu não vou conseguir manter essa indústria. E isso tem acontecido em inúmeras outras atividades, em inúmeros outros setores aí da economia brasileira. Por isso que eu acredito que a entrada do Michel Temer criou um clima novo já na economia brasileira. Apesar de o que aconteceu de um dia para o outro? Nada. Mas só a perspectiva da mudança, a própria credibilidade do ministro Meirelles, né? As próprias pessoas que vão compor o governo, a própria maneira como o presidente fez agora, de diminuindo a quantidade de ministérios, acho que foi importante sinalização também. Nós chegamos a ter quase 39 ministérios, né? Ele nomeou 23 ministérios. Então, isso tudo já é uma sinalização muito positiva, no meu entender, para a sociedade e para a economia como um todo. Então, eu estou bem animado, eu acho que nós vamos ter momentos difíceis, até porque o PT que foi para a oposição agora, eles vão fazer como eles sabem fazer uma oposição, eles vão fazer uma oposição muito dura, muito renhida, mas eu estou animado com a perspectiva futura do nosso país. Agora, eu estava acompanhando ontem o discurso do Michel Temer, e ele falando na confiança, né, no resgate da credibilidade, porque acho que esse momento difícil nós já estamos vivendo. O que precisa é de políticas para que a gente possa ir saindo, né, desta crise e que a gente possa ter uma perspectiva, tanto para os municípios, nós tivemos aí a marcha dos prefeitos da Brasília, né, que até eu diria que foi um pouco prejudicado, porque não poderiam falar com a presidente que estava saindo, nem com o presidente que estava entrando. Mas o Michel Temer tem uma visão mais municipalista, então acho que é uma avaliação que a gente pode fazer, né? Olha, Berimbau, inclusive vários prefeitos da região estiveram conosco também, estivemos com várias audiências também levando os nossos prefeitos para poder discutir assuntos da comunidade, assuntos da região e a dificuldade financeira que estão os municípios. E eu me lembro que, falando até com a prefeita Regina e com outros prefeitos, eles dizendo, olha, na verdade essa marcha não foi, acho que foi a pior marcha que nós tivemos, por causa do momento. É aquilo que você falou, a Dilma está saindo, o outro não entrou ainda, quer dizer, que perspectiva, não temos nem com quem falar, né?
mas já estava marcada há um ano atrás, então essa marcha estava prevista, então não havia como alterar. Mas eu acredito que a perspectiva, né, com o novo governo, possa melhorar para os municípios, inclusive. Os municípios estão com muitas dificuldades. A sorte até, viu, Benimbal, e a gente tem que reconhecer, se o Beto não tivesse tomado aquelas medidas também, Sei. eu imagino, se você comentar com os outros prefeitos de outros estados, a situação é muito pior do que no Paraná, né? Porque, pelo menos no Paraná, o que tem conseguido dar um apoio para os prefeitos é exatamente a arrecadação estadual que melhorou para os municípios. Agora, com relação ao governo federal, nós estamos... Pra você ter ideia, esse ano, até o mês de abril, a receita da União tinha caído 8% e a despesa 16% maior. Então você veja o seguinte, que coisa maluca que está isso. É uma coisa muito complicada, muito difícil. É uma reconstrução. Eu me lembro que no meu voto no impeachment, está aqui o Marcelino inclusive, Sei. nós dissemos o seguinte, nós precisamos reconstruir o Brasil. E é exatamente o que nós temos que fazer. Nós vamos ter que reconstruir o Brasil, reconstruir a credibilidade, reconstruir o orçamento público, que não pode ter um déficit de 100 e tantos bilhões de reais. Qual dona de casa que está nos ouvindo agora, o Benibal, que sabe que se o marido ganha 1.000, não pode gastar 1.200, 1.300, 1.500, 2.000, porque quebra. Não tem como. Agora, o Brasil, o ano passado, gastou 115 bilhões a mais do que arrecadou. Quer dizer, então é uma situação insustentável, né? Nós temos que corrigir esse rumo e eu espero que realmente o Michel Temer vai contar conosco para que a gente possa retomar a esperança no país e retomar um país que mantenha os fundamentos da economia, que mantenha a organização do próprio orçamento e que tenha uma perspectiva melhor para o nosso povo. Alex, falando aqui de um outro tema também, que nós estamos no ano de 2016, que é o ano de eleições. Agora há pouco eu falava com nosso amigo lá, o Gaspar de Ivaiporã. Ivaiporã, por exemplo, o PTB muito forte, tem lá 3 pré-candidatos. Eu conheço lá o Marcelo Reis, tem lá o seu Mauro, tem o Dr. Melgues. É importante o partido estar forte aqui na nossa região. Isso também é muito desse trabalho que o deputado Alex Canziani tem feito em todo o Paraná, né? Olha, o Berimbau é o seguinte, quer dizer, o partido, quanto mais forte estiver, mais ele é importante para todo o partido, quando a gente fala nacional. Por exemplo, o partido não tinha anos um ministério. Nós temos agora um Ministério do Trabalho. Até tive a grata surpresa que eu era um dos nomes cotados, inclusive, para assumir o Ministério do Trabalho. Mas é o seguinte, então, quanto mais forte o partido tiver, e aí, justiça seja feita, o Gaspar não faz um trabalho muito competente na região aí, quanto mais prefeitos, quanto mais vereadores, quanto mais lideranças nós pudermos trazer para o município, mais isso fortalece o nosso trabalho, mais fortalece o partido como um todo. E é por isso que lá em Ivaiporã, uma cidade que nós temos excelente, lá só tinha uma condição. Se, por exemplo, se o Gil fosse candidato à reeleição, estava resolvido que nós apoiaríamos o Gil, né? Agora, como o Gil não é candidato, nós temos 3 nomes valorosos lá, 2, inclusive o Dr. Melvis já era nosso companheiro, mas o seu Mauro e também o Marcelo Reis, que fez um belo trabalho como secretário da Educação, tem uma atuação muito forte também na faculdade, um advogado. Então, eu acho que nós estamos com nomes muito fortes aí para a gente poder trabalhar e ver o melhor caminho, não só para o grupo, mas, acima de tudo, para a cidade de Ivaiporã. Alex, eu sei que você está cumprindo uma agenda hoje aí, está atendendo pessoas aí da região, lideranças de município de toda a região. Não quero atrapalhar a sua agenda, só vou fazer aqui uma última questão, que os prefeitos, você falava agora há pouco da MUV, dos prefeitos que estiveram. Então, acho que o recado que a gente pode dar para os prefeitos que estão buscando recurso, estão querendo fechar esse ano de 2016, né, de uma forma positiva, é que vem aí uma perspectiva melhor. O Paraná tem aí uma perspectiva também de mais investimentos com essas medidas adotadas aí pelo governador Beto Richa. Então, acho que a gente pode deixar aqui uma mensagem positiva para esse resto de 2016, né? Olha, Berimbau, eu acho o seguinte, ainda vai ser um ano difícil esse ano de 2016. Então, os prefeitos vão indo uns para a reeleição, outros apoiando seus candidatos, mas ainda 2016 eu vejo que vai ser um ano complicado, né?
E eu acho que tem uma melhora para 2017. No Estado, eu acho que tem condição melhor de atender. Agora, no governo federal, acho que esse ano ainda vai ser um ano de dificuldades. Eu vejo que o próprio orçamento desse ano está muito apertado, muito comprometido, né? Então, eu não vejo grandes melhoras para esse ano aí. Mas se nós fizermos o dever de casa, para que a gente possa, a partir de 2017, dar uma melhorada, eu acho que vai ser já um ponto positivo aí para o Brasil como um todo. E aí eu acredito, viu, Berimbau, e eu tenho falado com vários prefeitos, é que na dificuldade que você vê as oportunidades, os grandes gestores, aqueles que conseguem inovar, aqueles que conseguem buscar novas soluções. Como, por exemplo, nós tivemos lá na própria marcha, o Bega, que é o prefeito do nosso consórcio do asfalto, ele esteve lá e, olha, vai virar um case nacional essa questão do consórcio do asfalto. Essa solução que começou aqui no Paraná, o Bega já esteve em Olinda para poder falar sobre prefeitos daquela região norte e nordeste do país. Na própria reunião agora da marcha, ele já fez palestra nesse sentido também, já foi convidado para ir para o Rio de Janeiro, e eu acho que essa é a inovação que nós temos que fazer. Como é que nós podemos atender uma necessidade dos municípios que tem, com menos recursos, com mais eficiência, com mais competência? Para você ter ideia, ele fez agora um registro de preço para comprar insumos para o asfalto. Na verdade, ele não compra, ele faz o registro de preço. Mas ele lançou, a princípio custaria 8 milhões. E ele conseguiu por 6 milhões, então, esses insumos que a princípio custariam 8 milhões. É óbvio, pela quantidade que está sendo feito o registro de preço. Isso vai significar o quê? Um asfalto mais barato ainda para os nossos municípios. Então isso mostra, viu, Berimbau, que apesar da dificuldade, apesar dos problemas que o Brasil está enfrentando, se nós pensarmos soluções inovadoras, se nós pensarmos soluções diferentes, nós podemos fazer cada vez mais a diferença nos nossos municípios, como os vários dos nossos prefeitos têm feito aí em todo o nosso Vale do Ivaí. Exato, Alex. Obrigado mais uma vez pela gentileza aqui da entrevista. Quando quiser falar sobre política, prestar contas, falar com a região Vale do Ivaí, a gente está aqui sempre à disposição, tá bom? Eu agradeço, Berimbau, muito obrigado pela sua gentileza, parabéns a você pelo trabalho, parabéns a toda a equipe aí da Nova Era, um grande abraço aí ao Di e toda a equipe aí, e estamos à disposição. Vamos juntos sonhar os sonhos da nossa região, os sonhos do nosso estado, os sonhos do nosso país, e que a gente possa transformar esses sonhos em realidade. Um grande abraço a você, muito obrigado, meu amigo, companheiro, grande Berimbau, todos os grandes eventos da região aí. Só vi você na posse do Temer lá, viu, Berimbau? Nós vamos fazer o Berimbau aí já internacional daqui a pouco aí. Tá bom, você fazer com essa mesma competência esse trabalho em todo o país aí no mundo, doutor. Grande abraço, parabéns e muito obrigado, Berimbau. Obrigado. É a participação aqui ao vivo com a gente do Alex Canziani, deputado federal, comentando um pouquinho da política, nesse momento que nós estamos vivendo em todo o Brasil, principalmente essa entrada agora de Michel Temer como presidente da República e quais as perspectivas que a gente pode ter aí para o futuro.